Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de maio de 2017. Psicanalista transgênero Letícia Lanz ministrou palestra dia 30 de março em Florianópolis. A psicanalista Letícia Lanz esteve dia 30/03, às 20 horas, na UAB-SC, onde proferiu a palestra O Corpo da Roupa, durante o Fórum Nacional das Comissões da Diversidade Sexual da UAB. O tema da palestra também é título do livro de sua autoria, um manual introdutório sobre estudos transgêneros, o primeiro escrito originalmente em língua portuguesa. Com passagens recentes pela mídia, como na série Liberdade de Gênero, do canal GNT, e no programa Amor e Sexo, da Rede Globo, Letícia Lanz iniciou sua transição em 2000, em meio a uma relação, na época, de 23 anos, hoje com 40. Tem 3 filhos e 4 netos. Durante a palestra, a psicanalista abordou temas que considera fundamentais dentro da área de estudos transgêneros. Eu sempre gosto de falar sobre os conceitos verdadeiramente básicos da área, como é o caso de sexo, gênero e orientação sexual, que considero o ponto de partida para discussões maiores e mais amplas, explica. Letícia também falou da completa naturalização do gênero na nossa sociedade, que, de acordo com ela, fez com que gênero passasse a ser confundido com sexo, levando a reboque a própria ideia de orientação sexual. Serão situados ainda os conflitos da população transgênera na realidade atual do país e do mundo, e houve espaço para a participação do público. É essa interação que costuma transformar uma simples palestra num evento, em função da grande importância e significação dos temas que são aqui levantados e debatidos, observa. No livro Sexo e Destino, Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece: ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela, no plano físico, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito e, segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características,
por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. Continua o espírito em Emmanuel, o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de maio, por Feijão.